Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos começando aí um novo programa Comunhão e Vida. E no programa de hoje, Dom Gregório recebe seus convidados para falar de uma pessoa muito especial para a nossa igreja. A pessoa de Maria. Está começando agora Comunhão e Vida. Estamos de volta aqui no nosso programa. Vamos falar aqui com o dono da casa, Dom Gregório, quem nós estamos recebendo hoje para falar sobre essa pessoa tão especial na vida da Igreja Católica, que é a Nossa Senhora. Pois é, uma alegria muito grande poder receber você aqui mais uma vez em minha casa, Márcio. E hoje nós temos dois convidados mais do que especiais. O padre André Astini, que é pároco da Igreja de São José do Itamaraty. O padre André Astini é mestre em Teologia Moral, ensina no nosso seminário, tem uma boa experiência como professor. E nós temos aqui Inês Damasceno, que é professora. Inês Damasceno, que também é mestra em educação, não é? Atua aqui na creche São Charbel, tem uma grande atuação aqui em nossa diocese. Então são os dois convidados que vão debater conosco a beleza desse tema. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Dom Gregório, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria que o senhor fizesse assim, falasse um pouco dessa figura especial, desse carisma que é a Nossa Senhora dentro da nossa igreja. É interessante, quando Deus realiza o seu projeto, Deus podia, naturalmente, o Pai poderia fazer com que o Filho ingressasse no mundo das mais diferentes maneiras, né? Através de um raio de luz, né? Jesus poderia ter vindo a nós através de um cometa, alguma coisa assim extraordinária, porque mais ou menos as pessoas esperavam assim, então através de trombetas, né? Chegando o Filho de Deus, não. Deus resolveu enviar o seu próprio Filho de uma forma natural, através de uma família. Não é? Vejam como a família é algo importante e é algo fundamental. Se a gente vai ao livro do Gênesis, nós vamos encontrar a beleza de uma família que nasce através da figura de Adão e de Eva, né? Essas figuras muito belas do Antigo Testamento. Então, dali nascem os filhos. Agora, mas é interessante nós percebermos que a mulher, pela mentalidade judaica daquele período, eu falo do Antigo Testamento, a mulher era inferior ao homem. Portanto, o homem não nasce da mulher no Antigo Testamento, mas a mulher nasce do homem. É Eva que nasce de Adão. Mas no resgate dessa história humana, dessa história da humanidade, dessa beleza que nós encontramos pela presença de Jesus, né, a história natural da humanidade, né, vai acontecer através de uma família formada por uma mulher, por um homem e por seu filho. Então, o filho vai nascer de uma mulher. Né? O homem agora vai nascer outra vez daquilo que é natural, de uma mulher. Então é Jesus que nasce de Maria, mas nasce em participação humana. Isso nós vamos ver depois, não é? Como é que Jesus vai nascer sendo homem, nasce sem uma participação masculina, conforme nos diz o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Ou seja, dessa beleza, de uma escolha, de uma família, Jesus vai nascer. E, dentre tantas possibilidades, dentre tantas mulheres importantíssimas, vai nascer exatamente de uma mulher escolhida por Deus, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua tenacidade. Ou seja, Maria, plenamente mulher, não é, vai lhe dar o seu sim, o seu faça-se em mim segundo a tua palavra a Deus. Então, dessa garota, dessa mulher, plenamente mulher, vai nascer o Filho de Deus. Então é essa beleza. Deus resgata a humanidade também pelo feminino. Deus resgata a humanidade pela simplicidade daquela que, com toda a convicção, diz sim ao Pai para que nasça o Filho. Curioso, eu estou falando dessa forma, porque a Bíblia começa com o nascimento,
humano é um homem e depois a mulher nasce do homem, né? E quando vai nascer o Filho de Deus, inverte, né? É justamente a mulher. Então, por causa disso, nós vamos começar com a nossa mulher aqui no programa. Inês, você conversar com a gente, fazer uma pergunta para o Dom Gregório. Uma curiosidade, Dom Gregório, eu sou professora e trabalho também com uma catequese de crisma. E as adolescentes sempre ficam muito marcadas por esse fato de ter sido Nossa Senhora, ela ter se mantido virgem. Então eu queria que o senhor colocasse isso também dentro da tradição hebraica. E uma outra coisa que me marca muito é porque ela era menina. Nós não sabemos ao certo quantos anos ela tinha, né? Mas eu digo sempre a eles que, sendo ela menina, mas ela esperava também esse Salvador. E ela disse sim. Mas eu fico imaginando o que aconteceu na cabecinha dela, depois que o anjo chega, salve, ó Maria, cheia de graça. Ou salve. Não, porque era... Mas depois ele vai embora. Ela fica sozinha, carregando esse mistério, carregando essa beleza, mas certa da presença e da figura de Deus, como na tradição. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais para nós, e até para as adolescentes, né, que hoje em dia o mundo é tão voltado para essa questão carnal, o sexo que está em alta. Então que o senhor pudesse explicar, falar um pouco da tradição judaica e também dessa beleza que Maria foi, da feminilidade, e que ela não tinha medo, porque ela tinha certeza da presença de Deus. Exatamente. Então, em primeiro lugar, a gente tem que perceber, né, como essa figura vai aparecer na história da humanidade e também na Escritura. Então, toda a caminhada de Jesus começa exatamente por meio da sua mãe. Jesus nasceu de uma mulher plenamente mulher, não era um ser diferente, mas era tão mulher quanto você, Inês, é mulher. Então, a primeira coisa é essa. Depois, a questão da idade. Essa jovem devia ter entre 13 e 14 anos, que era o período em que as jovens casavam em Israel. Entre 13 e 14, no máximo 15 anos de idade. Os jovens se casavam, os rapazes, aí eles tinham entre 18 e no máximo 25 anos. Por quê? Porque se morria muito cedo. Jesus morreu muito cedo. As pessoas morriam ou pelas pestes, ou morriam por doenças matadas, por incidentes, morte matada, como se diz lá no Nordeste, não é? Então, morte morrida, através de uma doença, ou morte matada. Por que morte matada? Porque o número das guerras era muito grande, as pessoas eram facilmente mortas, os homens iam para a guerra, e aquele período era um período de conflito. Nós não podemos esquecer que os romanos estavam dentro de Israel naquele período, né? Invadiram Israel. A crucifixão de Jesus foi dada através dos romanos, naturalmente coligados com os governantes judaicos daquele período. Então, era esse o período. Outra coisa, Maria, quando o anjo anuncia a Maria, isso está no capítulo 1º do Evangelho de São Lucas, quando o anjo anuncia a Maria, é interessante perceber que essa jovem vai dar uma resposta a esse anjo. Como isso acontecerá se eu não conheço o homem? Como é que vai se dar uma gravidez? Ou seja, ela tinha consciência de que precisava de um homem para engravidar, ou seja, não era uma jovenzinha, mesmo sendo interior, não era uma jovem perdida, não é? A cabeça não era de alguém tão inocente que não soubesse como se faz uma criança, como a criança nasce. Então, primeira coisa, ou seja, era uma jovem formada, consciente, alguém que conhecia a sua sexualidade. O ponto fundamental. Outro ponto, o anjo vai dizer a Maria, não é? Para Deus nada é impossível. Em Maria, essa gravidez vai ser uma gravidez santa, uma gravidez que a gente não conhece, embora toda gravidez seja santa, porque uma criança é sempre um presente de Deus, mas aquela concepção é a concepção divina. Em Maria, em Jesus, só existiu o sangue de Maria, porque não houve participação. O texto da Sagrada Escritura nos diz isso, o capítulo 1º do livro de Lucas. Só existe participação de Maria. Então, Jesus, o que corre no sangue de Jesus é de Maria. O que há de masculino em Jesus é simplesmente por obra do Espírito Santo. É um milagre, nós não podemos explicar. Isso é supra-racional, quer dizer, está acima da nossa compreensão. Agora, por que é que não houve a participação masculina? Porque podia ter havido uma participação masculina. Porque eu acho que não tem problema nenhum também, não teria. Poderia ter havido. Mas é interessante perceber que, por que é que não houve?
Então nós temos que ir para a tradição judaica. As pessoas interpretam mal a Sagrada Escritura porque não conhecem a história judaica. Se você não ingressar no universo da cultura judaica, você não compreende porque não houve participação masculina no nascimento de Jesus. E o que há hoje é muito uma ignorância. Exatamente. Em relação a isso, e por isso esse desconhecimento e gera uma confusão e depois uma má interpretação. Exatamente. Agora, vamos para a história judaica. Toda jovem, quando, às vezes até ainda estando no ventre materno, ela era dada em casamento para um jovem, não é? Era uma aliança familiar. Isso acontecia. Ninguém escolhia, eu quero namorar com tal pessoa, porque tal é lindo, porque tal... Não, eram alianças familiares. Ninguém escolhia, e você era obrigado a viver com aquele homem até o final da vida. Para Maria foi escolhido José, numa aliança certamente familiar, o que era normal. Ela estava prometida em casamento, ou seja, é uma promessa de casamento. Então, desde pequena, certamente, ela já sabia que ia casar com aquele jovem. E, às vezes, a mulher conhecia o jovem no dia do casamento. Ela nem sabia quem era esse jovem, porque podia morar em outra cidade. Era uma aliança. Então, o que acontecia no dia do casamento? No dia do casamento, as famílias todas se reuniam. O casamento durava entre 5 e 7 dias, que as pessoas vinham de longe, as festas eram alianças. Ali as pessoas vendiam gado, vendiam os produtos da terra, né? Haviam as alianças para os próximos casamentos. Isso acontecia durante a celebração judaica. Agora, vejam só, no momento do casamento, depois da bênção dada pelo rabino, a jovem era levado com o jovem para uma cabana preparada ali fora do acampamento onde se dava a festa. E naquele momento acontecia uma coisa que para os judeus era uma coisa linda e maravilhosa, mas para nós hoje é simplesmente uma violência, um estupro. Por quê? O jovem entrava na cabana com a jovem e o jovem tinha que mostrar para o seu pai, para o pai da moça, que ele era plenamente macho, plenamente masculino e que a jovem era virgem. A jovem tinha que sangrar naquele primeiro ato, ela querendo ou não. Então, naquele instante, enquanto as pessoas estavam esperando no acampamento, o jovem mantinha a sua primeira relação com a moça, gostando ou não, tinha que ser assim. E qual é o resultado disso? Ele tinha que trazer a marca daquela violência que ele praticou com a moça, que para eles não era uma violência, mas do primeiro ato. Ele trazia em um pano, no lençol ou num pedaço de pano, a marca através do sangue. E quando o pai do rapaz apresentava aquele pano melado de sangue, né, molhado de sangue no acampamento, então a festa começava. Só depois disso, então esse era o sinal. Então toda a primeira relação sexual entre o jovem judeu e a jovem judia era um ato de violência, porque querendo ou não, a moça tem que ceder naquele primeiro momento, em qualquer situação que fosse. E se a moça não sangrasse, por exemplo, se ela tivesse um ímen complacente, ela era banida da tribo. E muitas dessas jovens, porque ninguém conhecia aquelas questões ligadas à sexualidade, muitas jovens eram lançadas no prostíbulo. E em Israel, a jovem que era lançada no prostíbulo, ela não podia sair daquela condição. A sua filha seria prostituta, a sua neta seria prostituta, a sua bisneta seria prostituta. Era a lei de Israel. Então, o que é que acontece em Maria? Deus tira essa violência. Aquele primeiro constrangimento que ela teria que passar através daquele casamento que todas as jovens em Israel passavam. Ou seja, em Maria é tirada essa violência masculina para que Jesus não nasça por um ato de violência. Jesus nasce por um ato profundo de amor de Deus pela humanidade, que dá àquela mulher, uma nova Eva, a possibilidade de dar o novo Adão, aquele que vem salvar a humanidade, que é Jesus Cristo. Então, vejam que beleza nós encontramos através dessa história judaica. Então, em Maria, não é se tira essa violência, um novo homem nasce através da paz, através do carinho de Deus. Então, essa beleza que se dá naquele momento. Nossa, isso essa particularidade realmente a gente não conhecia, é novidade. Padre André tinha... Sim, dentro dessa ideia, certa vez tinha ouvido que Maria e José teriam um propósito de um casamento assim um pouco diferente, que eles não teriam relação, eles teriam tipo um casamento celibatário, mas poderia isso, dentro de uma mentalidade hebraica dos filhos, seria isso verdade, Dom Gregório? Olha, a gente tem que perceber que na família de Jesus tudo é especial, é a história de Deus ingressando na humanidade.
Eu não poderia afirmar que houve um contrato pré-nupcial acontecendo isso. Eu acho que não. Eu acho que a família de José e a família de Maria fizeram um contrato de casamento naquilo que é normal dentro da mentalidade judaica. Ou seja, Maria se casaria com José e eles teriam o que seria normal na cultura judaica, 10, 15, até 17 filhos. Algumas famílias chegavam até 19, 20 filhos, né? As mulheres geralmente morriam de parto, muitas delas. Quem conseguia chegar a uma idade mais avançada era uma beleza, né? Mas esse seria o contrato. E Maria, talvez ainda jovenzinha, ela pensava, não, eu vou me casar, vou ter muitos filhos. Esse era o projeto. Mas entrou um anjo na vida de Maria, né? Ele vem anunciar, tanto que ela fica espantada, ela fica com medo diante dessa aparição, e o anjo vai dizer para ela, Mephubum Mariam, né? Traduzindo, não tenhas medo, Maria. Não é? O que você vai conceber é obra do Espírito Santo, ou seja, é Deus que ingressa. Toda a humanidade, toda a história da humanidade está centrada naquela resposta, não é? E naquele encontro. Então, era uma coisa divina, totalmente diferente daquilo que nós temos na nossa vida normal. Tanto é que José, sabendo que Maria estava grávida e sendo um homem justo, que é uma palavra muito bonita, não é? De kaios, ou seja, ele é justo. Uma palavra, ser justo significa, não é querer justiça, ser justo significa não é ser perfeito, né? Ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa totalmente dentro daqueles padrões, daquilo que se espera. Como ele era justo, sem querer acusar Maria, porque ele não sabia o que havia acontecido, José foge. E o anjo aparece, como nós lemos entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, o anjo vai aparecer a José e vai dizer, não tenha medo, palavra outra vez que é dita a José, e acolha Maria. Certamente nesse momento, sabendo o que estava para acontecer, né, de uma forma divina, o que acontece? Ali sim, a partir daquele momento, cuidando do Filho de Deus e sabendo o que havia acontecido em Maria, uma gravidez sem a participação masculina e José ingressando nesse universo divino, a partir dali houve uma aliança. Tanto que nós sabemos, pela própria Escritura, como eu posso falar depois, do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, quando fala dos irmãos de Jesus, a gente percebe que esses irmãos de Jesus são os discípulos de Jesus. São aquelas pessoas agregadas, porque em nenhum momento a Bíblia fala dos filhos de Maria, fala dos irmãos de Jesus, mas não fala dos filhos de Maria, nem tampouco fala dos filhos de José, mas fala de Tiago, de Pedro, de João, né? de um José, ou seja, são pessoas que estão coligadas a Jesus já no momento da sua missão. Então, a gente tem que entender plenamente essa realidade. Então, eu acho que esse contrato foi feito pós-nascimento de Jesus, porque eles entenderam que eles estavam vivendo um momento totalmente divino, cuidando do próprio Deus. E a partir daquele momento, não poderia haver aquilo que Deus não deixou acontecer antes do casamento. Entendi. Eu queria saber por que justamente Lucas é que conta toda essa particularidade do nascimento, porque é só Lucas que fala tanto assim de Maria. Mas nós vamos falar isso no próximo bloco. Chegou aí o momento dos nossos comerciais. Nós vamos dar uma paradinha, não saia daí. Voltamos no próximo bloco. Estamos de volta aqui com o programa Comunhão em Vida e deixamos no último bloco uma pergunta para o Dom Gregório. Por que justamente Lucas é o que mais fala de Maria no Evangelho? Vejam só, a grande preocupação das primeiras comunidades cristãs era com a questão da pregação de Jesus, ou seja, lançar para diante o querigma, mostrar a história de Jesus a partir do batismo de João Batista. Então, dali a gente vê que essa preocupação um pouco de Marcos, que é o evangelista mais antigo, o evangelho mais antigo. Então, a partir daquele momento, a partir do ano 50, a grande preocupação era com essa pregação de Jesus, levar o evangelho, Jesus que começa a sua vida pública. Mas depois a comunidade cristã, anos depois, vai dizer, sim, mas nós sabemos a história de Jesus, do nascimento de Jesus, como é que aconteceu aquela questão ligada à família, como é que Jesus veio, não é? Então a comunidade cristã começa
a interrogar. E é interessante que Lucas não foi apóstolo de Jesus. Lucas foi discípulo de São Paulo, né? Então ele, mesmo estando fora, ele começa a pesquisar toda a história de Jesus desde o seu nascimento, porque a comunidade queria saber como é que se deu esse nascimento. Que história foi essa de Jesus Cristo? Então, o nascimento, essa história do nascimento é dado, a gente tem fatos até os 12 anos de idade, um grande silêncio até cerca dos 30 anos de idade, e a partir dali nós temos a grande história de Jesus em nosso meio, né? A partir daquela aparição pública, dentre outras coisas, em Caná da Galileia, quando são dados os primeiros sinais, e depois Jesus vai acolher os seus discípulos, não é? E começa a grande missão. Mas a grande questão era essa, foi devido a uma curiosidade da comunidade. E é bom que nós saibamos que, além da Sagrada Escritura, nós precisamos ler os livros daquele mesmo período que fala sobre a história de Jesus. Porque esses livros, eles complementam, embora não seja no texto da Escritura, não seja texto revelado, eles complementam essa história também da família de Jesus. E isso é muito importante. São livros que foram escritos paralelos aos evangelhos, né? Estavam ali ao lado dos evangelhos, mas são livros tão importantes no sentido histórico quanto a Sagrada Escritura, embora não seja a palavra revelada, porque toda a palavra revelada está aqui no texto da Bíblia, não é? Mas foi essa curiosidade das primeiras comunidades. Então, Lucas vai detalhar toda a história da infância de Jesus, e Mateus vai dar apenas a genealogia, ou seja, o início para que a gente possa conhecer as origens de Jesus desde Abraão lá, desde Davi, e passando, né, por todos os patriarcas. Então são os dois livros que nos dão essa história. Tanto Marcos quanto João, os dois outros evangelistas, eles começam, né, o Marcos vai começar logo ali com a tentação de Jesus, quando ele começou a vida pública, e João vai começar de uma forma mais poética, mostrando como o verbo se fez carne. Então, são esses evangelistas que vão dar uma outra roupagem, mas toda essa história vai estar contida no Evangelho da Misericórdia, que é o Evangelho escrito por São Lucas. No último bloco a gente estava falando da questão do casamento, ficou uma dúvida que o padre André queria perguntar. Eu acredito que o senhor, pelo conhecimento que tem da cultura hebraica, pudesse falar um pouquinho mais como era esse contrato de casamento, como eram os casamentos, porque Maria já estava prometida em casamento a José, mas eles não habitavam juntos. Talvez o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Sim, sim. Veja só que é bem interessante, né, essa história. O jovem a jovem, nessas alianças matrimoniais, os jovens eram prometidos em casamento. Então, o pai da moça, porque o filho e a filha não pertenciam à mãe, pertenciam única e exclusivamente ao pai. Veja que muitas vezes Jesus é chamado do filho de José, né? Filho de José. Por quê? Porque o filho pertencia ao pai, primeiro. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa muito importante. A partir daquele momento, os pais, né, os homens, os pais no caso, né, o pai da moça e o pai do rapaz, eles faziam um contrato. Esse contrato eram bebês, as crianças, ou então tinha 1 ano, 2 anos, a tal pessoa eu dou em contrato assim. Depois, cabia ao pai da moça pagar o dote, né? Cabia ao pai, do rapaz pagar o dote ao pai da moça. Né? Por quê? Porque a palavra, inclusive, matrimônio, vem exatamente aqui, né? Matrimônio, ou seja, é o pagamento que se dá no casamento, no matrimônio. Então, se pagava pela moça. A partir daquele momento, aquela moça vai ser um patrimônio do pai do rapaz. Que é o pai do rapaz que vai pagar aquele dote pela moça. Isso também é importante. Quando isso acontecia, depois daquela grande celebração do casamento, a moça era assumida pelo rapaz, ou na casa do pai, ou na própria casa que eles construíram para eles. E assim eles começavam a vida, né? Então, esse era o contrato. No caso de José e Maria, tudo se tornou diferente. Em primeiro lugar, o contrato foi feito, é certo, mas Maria ficou grávida. Não precisava passar por aquela celebração do casamento anterior. Então, essa celebração não houve, porque a jovem estava grávida. Houve simplesmente a chamada de Maria para habitar na casa de José para esperar aquela criança que estava por nascer. Então, todas aquelas questões ligadas à aliança, né, essas questões foram totalmente interrompidas, porque mesmo no casamento existia uma coisa chamada berite, que era uma aliança familiar,
não é como também a aliança feita com Deus, para que aquilo acontecesse. Como Maria ficou grávida, essa aliança foi interrompida, porque cabia a José saber se ele assumia ou não aquela criança, porque na cabeça, certamente, dos pais de Maria, José havia trazido a maldição para dentro da casa de Maria, porque houve uma gravidez prematura, digamos assim, né, antes do casamento. Só que Maria explicou, e é bonito entender que a família de Maria assume a Virgem Maria. Veja que família equilibrada, que acredita na sua filha. Né? Isso por quê? Porque se a família de Maria não tivesse assumido Maria, ela podia ser apedrejada pela família de José, primeira coisa. Segunda coisa, ela podia ser abandonada pelos pais, mandando que ela fosse embora, porque ela trouxe a maldição para dentro da casa, porque se casou grávida, né? Outra coisa, o que acontecia com muitos pais era que lançavam a jovem na rua e o único local onde uma jovem grávida podia ficar era no prostíbulo. Então ela ia para o prostíbulo, né? Começar uma vida de prostituição, uma grande maldição. Então, naquele momento, vejam como uma coisa é divina. Em primeiro lugar, Maria diz sim a Deus. Segundo lugar, José assume Maria. Terceiro lugar, a família de Maria assume Maria e a família de José assume Maria. Então, todos eles assumem essa gravidez, entendendo que aquilo se dá por uma ação do Espírito Santo. Mas, Dom Gregório, a gente pode dizer, voltando ainda ao tema, porque ela era menina, houve o anúncio e ela vai visitar a Isabel. Sim. No encontro com a prima, a Isabel diz: eis a mãe do meu Senhor. Não diz a mãe do meu primo, do meu sobrinho. O que era a mãe de Deus, a mãe do Senhor e a mãe do menino Jesus? Sim. Na tradição judaica e hoje, o que significa essa maternidade também? Imagina, outro susto que ela deve ter levado. Eis você bendita e concebe o Filho de Deus. Mas quando ela encontra Isabel, é a confirmação, porque Isabel não sabia. Exatamente. Também. Ela estava grávida e para a região montanhosa da sozinha. Judéia, justamente, subir, você vê que ela está grávida e ela sobe uma distância imensa, né? Muito mais, mais ou menos aqui até Magé subindo, não é montanha, é um negócio de louco, se a gente pensar nisso, né? Então ela vai. Quando ela chega na casa de Isabel, ela vai dizer assim, Isabel vai dizer para Maria, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, como pode vir a mim a mãe do meu Senhor? Do meu Senhor. É a palavra que aparece, Kyrios, meu Senhor, não é a mãe de alguém. Kyrios é Senhor, é do meu Deus. Então, naquele momento, ela diz o seguinte, é a mãe de Jesus, homem, mas também a mãe de Jesus, Deus, porque em Jesus as duas coisas não podem ser separadas. Jesus é homem e Jesus é Deus ao mesmo tempo. Então, mas essa afirmação de Isabel é fundamental para toda a tradição cristã. Não é? Como pode ver a minha mãe do meu Senhor? Tanto é que nas catacumbas lá de Roma, já no século II, mais ou menos ali pelo ano 120, 130 da era cristã, estamos no início da era cristã, né? Ali as comunidades cristãs estão começando em Roma. Já existe nas catacumbas pintadas a figura de Maria junto com o menino Jesus, escrito Theotokos, ou seja, o que é Theotokos? A mãe de Deus, né? Ou seja, a mãe de Deus, falando de Jesus é Deus, né? E a mãe de Deus. Claro que Maria não é mãe do Pai, Maria não é mãe do Espírito Santo, mas é mãe daquele que se encarnou, que é Jesus Cristo, que é homem, que é Deus. Então ela é mãe do homem e ela é mãe de Deus. Assim será que nesse momento ela tinha compreensão disso? Ela já tinha compreensão, porque todos os fatos relacionados à pessoa de Jesus, tudo era muito claro para ela. Claro que a Maria não teve a compreensão de toda a obra de Jesus no primeiro momento, porque se ela tivesse, talvez ela até dissesse não, porque tudo vai acabar numa cruz, né? Então ela vai entendendo vagarosamente, porque a obra de Deus se dá no dia a dia. Então ela vai entendendo cada palavra dita, Maria vai assumindo como se, tanto que ela canta um canto belíssimo chamado Canto de Débora, que com os acréscimos, né, que vai ser feito por ela no Magnificat, né, minha alma engrandece o Senhor em Deus, porque Deus se inclinou sobre a minha humildade. Todas as gerações vão me chamar de bendita. Então alguém que chama Maria de maldita, ou alguém que não gosta de Maria, isso é contra a palavra de Deus, porque diz, todas as gerações vão me chamar de bendita, ou seja, de feliz, daquela que foi escolhida, porque o Senhor fez em mim maravilhas, santa é o seu nome. Ou seja, toda a obra de Maria é para apontar Jesus Cristo. Todo o ventre de Maria, todo o corpo de Maria, toda a cabeça de Maria, todo o ser de Maria é para apontar Jesus Cristo.
Essa que é a beleza da obra de Maria. Ela, em nenhum momento, ela chamou, não para si essa obra grandiosa, mas a obra que acontece no seu corpo é por causa daquele que veio para a história da humanidade. Então ela era toda de Jesus Cristo. Maria não era apenas a mãe de Jesus Cristo. Maria era também discípula de Jesus Cristo, porque gerar é muito fácil, não é? A gente teve um fato recentemente de uma mãe que gera um filho e põe dentro de uma bolsa, não é? Pessoas que abandonam crianças nos orfanatos. Entretanto, Maria não apenas gerou Jesus Cristo, mas ela se tornou a primeira discípula, a primeira cristã, quando disse sim ao Filho de Deus. Mas, Dom Gregório, uma coisa também muito interessante é que o primeiro milagre se dá na presença da mãe, quando nas bodas ela fala que acaba o vinho. Isso. Qual é a simbologia também desse encontro? Porque tem ali toda uma simbologia, né? Nós encontramos, é bem interessante, nas bodas de Caná, nós encontramos Maria, duas figuras fundamentais. O primeiro milagre que Jesus vai fazer. Daí, essa intercessão que ela faz junto a Jesus. Ou seja, eles não têm mais vinho. Por quê? Porque as festas judaicas os homens tomavam muito vinho, que era para dar alegria, não era para bebedeira. Isso são coisas totalmente diferentes, que eles não tomavam vinho para beber. Mas era a bebida do momento, né, ali. É como se os jovens tomassem Coca-Cola, Guaraná, né, Paquera, né? Assim, aquilo que a gente toma... Jesus, né? Sim, pois é, né? Temos vários refrigerantes. Então as pessoas tomam um pouco de vinho, talvez um pouquinho de cerveja. Não era para beber, para ficar bêbado, mas era o normal, era a confraternização daquilo que Deus deu como bênção pela uva. Né? Os homens preparavam aquilo, né? O vinho era tomado com muita responsabilidade. Faltou vinho, faltou alegria. E é interessante nós percebemos no relato das bodas de Caná, eram 6 talhas, eram 6 vasos, contendo cada um 100 litros de água. Então são 6. 6 são os dias da criação. Né? Os dias da criação, 6. Os dias da criação e no 7º dia Deus descansa. Então, eram os dias da criação e Jesus significa a presença de Deus. Deus vai fazer uma nova criação, transformando água em vinho. E é interessante que, embora Jesus tenha dito para Maria, mulher, o que é que a gente tem a ver com isso? Quando ele diz mulher, essa palavra é fundamental. Ele não podia dizer mamãe, nem podia dizer Maria. Ele disse mulher, para resgatar a criação que está lá no início do Gênesis, que é a nova Eva. Não é? Mulher, o que é que a gente tem a ver com isso? Mas ela diz para os serventes, não é? Aqueles que estavam ali, os garçons, façam tudo o que ele vos disser. Então, a palavra de Maria também é fundamental, ou seja, ela aponta para aquele que vai fazer o milagre. Então, é Jesus Cristo. Fazer tudo o que ele vai isso aí tem uma situação aí que a gente fica assim tentando compreender. Quando ele diz mulher, o que nós temos a ver com isso? Se uma pessoa fala um negócio desse para mim, já descartou, não tem nada com isso. Sim. E ela fala assim, não, faça, e ele faz o milagre. Quer dizer, no primeiro momento ele diz que não. Aparentemente diz que não, mas Maria conhecia a personalidade de Jesus. E isso é fundamental, porque ele não negaria algo à sua mãe. Que belo, né? Isso é bonito, né? O filho não nega nada à mãe. Daí a questão da intercessão. E tanto que ela, pela consciência de saber que no final das contas ele ia fazer aquilo, não é? Que é o primeiro milagre, ela não tem dúvida, façam tudo o que ele vos disser. E Jesus diz, tragam as talhas de vinho, de água, e ele as transforma em vinho. Um vinho saboroso, o melhor vinho que a humanidade já pôde ter tomado, porque afinal de contas, não é? Felizes foram aqueles homens que tomaram um vinho transformado pelo próprio Deus em nosso meio. Então, ele diz o não no primeiro momento, mas ele acaba fazendo. E ela não tem dúvida. É o sinal da discípula que não duvida. Façam tudo o que ele vos disser. E pronto, e o milagre é feito. Isso é muito bonito. Agora, Dom Gregório, última, né, que falo demais, mas na última missa, na missa de Nossa Senhora do Rosário, o senhor também usou, na homilia, fez uma expressão, contou, né, uma expressão de Nossa Senhora que a mim muito marcou. Quando o senhor diz que nós não pedimos a ela, mas rezamos com Maria, com a Nossa Senhora, a Jesus. Isso. Que é uma novidade, porque muitas vezes também a interpretação que se tem de tê-la como aquela que pode fazer todos os milagres como se fosse uma miniatura de Deus. Explica melhor isso também, porque é uma novidade para
o povo, né? Sim, sim. É uma coisa fundamental que do ensinamento da igreja durante séculos, né? A intercessão que se dá de Maria, como também daqueles que nós consideramos santos, que são heróis da igreja. Os santos são heróis, né? Como a pátria celebra os seus heróis, a igreja celebra os seus heróis. Os santos são nada mais, nada menos do que heróis. Pessoas que conviveram entre nós, que nós conhecemos. Pessoas plenamente humanas, e também nós precisamos ser santos. Sede santos como o vosso Pai do céu é santos. Porque se nós não formos santos... Aí eu quero ser santa. Senão nós não chegaremos ao reino dos céus, né? Então só chega para contemplar todos aqueles que contemplam a face de Deus são santos, é a comunidade cristã que está lá. São milhares, milhões, bilhões de homens que passaram reconhecendo Deus e chegaram a contemplar a face de Deus. Então, em Maria nós temos essa grande companheira de caminhada escolhida por Deus. O próprio Jesus nos falou, se vocês tiverem uma fé firme, vocês farão os milagres que eu faço, farão milagres ainda maiores do que aqueles que eu fiz. Então, céu e terra estão separados, aqueles, né, nós estamos caminhando para o céu e terra estão separados, então aqueles que estão diante de Deus não podem voltar, não é? Então, a primeira coisa é essa, mas eles estão ligados a todos nós, porque quando nós, pela Eucaristia, vemos Jesus Cristo, nós estamos vendo aquele mesmo que os santos veem no reino dos céus. Nós vemos ali em forma de pão eucaristizado, mas eles veem diretamente aquele que é o Senhor. Então, por isso, toda a igreja se une a Maria nessa oração perpétua. E quando nós nos unimos aos santos ou a Maria, né, nessa grande intercessão, a gente simplesmente não está pedindo que ela realize um milagre, mas nós queremos que ela seja a grande intercessora para que o milagre que nós desejamos aconteça, o milagre da vida, né? Então, por isso é que nós podemos recorrer àquelas pessoas que nos antecederam na fé. Por exemplo, eu estou com um problema, eu digo, Inês, por favor, interceda por mim, peça a Jesus, né? Ore, reze por mim. Ah, Padre André, reze por mim, porque eu estou com tal situação na minha família, né? Márcio, reze por mim. Se eu tenho condições de pedir essa intercessão a vocês que eu conheço, que são tão limitados quanto eu, quanto mais aqueles que nos antecederam e já vêm. Ou seja, todos os santos nos diz o livro do Apocalipse, intercedem constantemente diante, não é, do trono do Cordeiro, que é Jesus Cristo, não é, por toda a humanidade. Então, essa é a graça que nós encontramos, não é, nessa intercessão. Então, com Maria a comunidade caminha, não é, com Maria, e Maria vai a Jesus para que as nossas preces sejam ouvidas, porque só existe um mediador entre Deus e a humanidade, e esse mediador único é Jesus Cristo. Muito bonito isso. Chegou o momento aqui do nosso comercial, vamos dar uma paradinha, mas nós voltamos aí no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, e o Padre André tinha uma dúvida, né? Uma questão para perguntar, Dom Gregorio. Uma questão que é muito falada, assim, as pessoas perguntam muito, é sobre os irmãos de Jesus. Ao pé da cruz estavam Maria, depois a irmã de Maria, Maria de Cleofas. Seriam duas irmãs, então os irmãos de Jesus seriam os parentes próximos. Talvez o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, sobre os irmãos de Jesus. Padre André, eu acho que a gente poderia começar com a palavra grega que está lá no Evangelho, que é venhuios. A palavra filho ou irmão são palavras muito próximas dentro da cultura hebraica. A cultura hebraica, a língua hebraica, ela é muito simples, né? Então, o que acontece? A palavra irmão, ela é dada, por exemplo, para os parentes. Não existe primo no hebraico, meu primo, tudo mais, assim por diante. Tudo é irmão, né? Qualquer pessoa próxima, é como a gente diz, diga aí, minha irmã, tudo bem? Como está você? Diga aí, meu irmão. Né? Ele usa muito, né? Meu irmão. Eu uso muito, meu irmão, né? Bem, com sotaque bem forte, né? Então, meu irmão. Então, essa palavra serve para primo, para tudo. É como nosso pai Abraão. Quando eu digo meu irmão, não estou falando que é alguém do meu sangue. Então, na cultura hebraica, a língua primitiva, ela era muito simples, ou seja, irmão é aquele que é primo, é aquele que pertence ao mesmo clã, é aquele que pertence à família. Então, essa é a palavra irmão. Depois, se a gente for, se você me permite aqui, Padre André, veja só, no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, nos diz o seguinte: não é ele, falando de Jesus, não é aqui sobre Jesus de Nazaré, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão?
Então veja só, quem é Tiago? É um discípulo que Jesus chamou, né, para participar do seu grupo. Quem é Judas? Judas Tadeu ou Judas Iscariotes? É um discípulo que foi chamado para o grupo de Jesus. Quem é Simão? Simão é Simão Pedro, que foi chamado também para o grupo. Então, ou seja, a gente vê que nesse grupo aqui, como nas outras passagens, como por exemplo em João 6,42, em Marcos 15,40, são passagens bíblicas que nos falam sobre esses irmãos de Jesus. E em todas essas passagens estão lá os nomes dos discípulos de Jesus. Depois, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer: em nenhum momento se fala dos filhos de Maria. Se fala dos irmãos de Jesus, mas não dos filhos de Maria ou dos filhos de José. Ou seja, está se falando do grupo. E essa linguagem é muito clara. Depois é o seguinte, como disse, não adianta a gente, nós temos que estudar os livros também paralelos que comentaram, os livros que foram escritos pelos discípulos dos apóstolos, como por exemplo, não é, aqueles primeiro Santo Inácio de Antioquia, não é, e tantos outros escritores que conviveram com os apóstolos. O que é que esses escritores sagrados, o que é que escritores da igreja falam? Falam exatamente isso. Quando Jesus chamou aqueles, comentando a Bíblia, aqueles que eles chamavam de irmão, que eram seus discípulos. Então, os escritores sagrados lá do século II, século III, comentando a Bíblia, como hoje nós temos comentaristas da Escritura, já falam que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, coisa fundamental para nós, não é? Outro ponto importante, falam sobre esses irmãos de Jesus, dizendo que esses irmãos eram os discípulos de Jesus, e já comentando aquilo que eu estou dizendo sobre a questão da língua hebraica. Então, em nenhum momento aparece aqui os filhos de Maria, mas os irmãos de Jesus, os nomes são muito conhecidos: Judas, Simão, Tiago e assim por diante. E, aliás, se a gente for a um texto posterior, como o texto de Marcos 15,40, vai inclusive dizer Tiago, filho de Maria de Cleofas. Quer dizer, ou seja, você já aponta de quem ele era filho. Então, as confirmações são exatas aqui na Escritura. Agora, se a pessoa lê apenas pelo nome filho, apenas pegou o nome filho, agora tem que compreender o texto. Por isso que é fundamental estudar o texto, conhecer a cultura judaica e conhecer os escritores do primeiro século, segundo século, terceiro século, que muito próximo do texto comentaram esses textos, porque eles conheciam a base. Sem isso, fica impossível a gente fazer uma interpretação correta da Sagrada Escritura. O Padre André citou a cruz, mas tem um momento muito particular na cruz, quando Jesus dá o João como filho a Maria e vice-versa. Exatamente. O que significa isso? Olha, veja só, aquele foi um ponto crucial, é um ponto crucial da nossa história. Por quê? Porque ali mostra realmente que Jesus não tinha outros familiares, a não ser Maria. Primeiro, todo mundo foge. O que eram aqueles discípulos de Jesus, ou seja, Tiago, João, Pedro, Tomé, todo mundo vai embora. Ficam os fracos. Quem são os fracos? A mãe, mulher, porque no passado a mulher é o sinal da fraqueza. Maria, quer dizer, de Cleofas, que era a irmã. Maria Madalena, Maria de Magdala, que era aquela que Jesus tirou os 7 espíritos imundos. E ficou João, que era o discípulo amado de Jesus. Ficaram aqueles que eram os próximos, mais próximos. Né? Então, de Jesus, de alguma forma assim, os preferidos. Então, por que é que Jesus, num momento crucial como aquele, não é? De dor, de sofrimento, sabendo que ia morrer, qual é a preocupação de Jesus? É com a sua mãe. É interessante isso, é bonito isso, né? A preocupação do filho com a mãe. Por quê? Porque Jesus, sabendo que Maria não tinha outros filhos, o que é que ele diz para Maria? Ele entrega Maria a João, entrega João a Maria, para que João, mesmo sendo muito mais novo, assuma Maria em sua casa. João representa a comunidade dos discípulos, então Maria é dada como mãe da comunidade dos discípulos. E a comunidade dos discípulos, representada por João, o amado, assume Maria como mãe. Por isso que até hoje a igreja assume Maria como mãe da igreja, por causa disso, porque João, naquele momento, representa toda a igreja, não é? A continuidade dessa igreja. Outro ponto fundamental, se Maria não tivesse sido assumida por João, pela lei judaica, e nós sabemos disso pela tradição judaica, o que acontece? Ela era obrigada a mendigar, porque para o judeu, quem perdia o marido e quem perdia o único filho tinha sido amaldiçoada por Deus, e ela tinha que mendigar. Maria quebra essa lei pela palavra de Jesus, quando Jesus dá Maria a João. Então, essa lei já não mais existe.
Essa lei não existe na pessoa de Maria. Tanto que sabemos que depois ela vai sair como discípula, né, pregando Jesus Cristo por todos os cantos, especialmente ali depois de Pentecostes. Vejam que coisa maravilhosa, né? Então Jesus nos dá Maria como mãe através de João e ao mesmo tempo quebra essa tradição judaica de maldição, porque Maria, assumida pela comunidade, vai ser discípula daquele que é o próprio Senhor. Você tinha mais uma questão? Não, ia só colocar dentro desse sentido mesmo que o senhor está falando, porque aí no caso, se tivessem os irmãos de Jesus, ela não precisaria ter dado a João, não é? Que eles tomariam, a família tomaria conta. Ali João se torna a nova família, ou a continuidade, né? A nova porque ele representa, no Evangelho de João, não é? João representa a comunidade cristã, né? Daquele momento ele representa, naquele instante ali, toda a igreja presente, através daquele que estava ali ao pé da cruz junto com Maria, Maria de Magdala e Maria de Cleófas, ou seja, é a comunidade cristã. Então Maria é passada para a comunidade cristã. E a gente vê que ao longo da vida de Jesus, a presença de Maria é fundamental como discípula e como aquela que em nenhum momento arregou e em todo momento ela está presente, ou seja, no nascimento de Jesus, naturalmente, era a mãe, estava lá. Maria não mostra nenhuma revolta. Envolve o filho em paninhos, nos diz, né, o Evangelho, ou seja, é a presença primeiro de Maria. Depois, Maria está no recenseamento, torna Jesus um homem público, assim, oficialmente. Depois, Maria está presente, né, aos 12 anos de idade, quando Jesus, guardando tudo no coração. E Jesus vai para casa sendo submisso, palavra fundamental, a Maria e a José. Então, outro ponto fundamental. Depois, Maria nas bodas de Caná. O primeiro milagre acontece com a presença de Maria. Maria em várias etapas da Sagrada Escritura, como alguém que está ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, né? Depois, Maria ao pé da cruz. Ela não abandona, todo mundo abandona, ela não abandona, né? Aquela comunidade que não abandona Jesus naquele momento crucial. Depois, Maria em Pentecostes, no momento da ressurreição, e logo depois ela está ali para receber o Espírito Santo junto com os discípulos. A palavra é muito bonita. Estava reunidos os discípulos de portas fechadas, porque estavam com medo, a porta do coração estava fechada, né? Com os apóstolos. Ela também recebe o Espírito Santo e depois ela vai sair em missão. Toda a vida de Jesus está permeada por essa presença feminina escolhida por Deus, escolhida pelo próprio Jesus, digamos assim, escolhida pelo Pai para que fosse discípula, para que fosse mãe, para que fosse mensageira dessa palavra maravilhosa de Jesus Cristo. Nós estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Queria agradecer a Inês a presença aqui no nosso programa. Padre André também, muito obrigado. Obrigado a vocês. Essa oportunidade de participar de uma aula com o nosso bispo, nosso mestre e pastor, né? Dom Gregório, obrigado aí por mais este programa e a gente fica aí com a sua historinha que o senhor tradicionalmente conta no finalzinho do nosso programa. Pois bem, lembrando a figura feminina, lembrando, né, a presença de Inês, de Maria, né, das mulheres maravilhosas que nós temos aqui na nossa diocese, eu gostaria de contar uma história que tem a ver com mãe, né, lembrando da Virgem Maria, né, tem a ver com mãe. Essa história é muito simples, mas eu acho muito bela, uma história verídica, acontecida lá no estado de São Paulo, há muitos anos atrás, na década de 30, né, do século passado, né, do século 20. E existia uma senhora, né, que ficou viúva e ficou com um único filho. E é interessante que essa mulher tenta educar esse menino da melhor maneira possível, mas o menino, desde o primeiro momento, mostrou que ia ser um verdadeiro pestinha, não é? O menino era terrível, não é? Na escola brigava com os colegas, maltratava a professora, quebrava o ouvido das casas das pessoas. O menino realmente era um terror, um cão, no sentido mais profundo da palavra, né? A mãe tentou educá-lo, colocou no colégio religioso, a mãe fez de tudo para que ele melhorasse, mas esse menino não melhorou. E à medida que foi crescendo, foi ficando pior. A mãe deu vários castigos. E um dia ele fez uma coisa tão terrível naquela cidade lá de São Paulo, que ela resolveu dar um castigo mais severo. Mas ele não aceitou esse castigo. Ele disse: minha mãe, a senhora é uma chata, a senhora é uma cafona, a senhora é alguém fora do tempo. Eu não quero mais a senhora como mãe. Eu não quero mais ouvir essa chateação da senhora falar para mim o tempo todo o que eu devo fazer. Eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e não aquilo que a senhora acha que é bom ou que é ruim. A senhora perdeu meu pai
e agora a senhora vai perder também a mim, porque eu vou embora e nunca mais vou voltar. Resultado, aquele jovem saiu de casa, pegou umas malinhas, pegou algumas roupinhas, foi embora. E a mãe disse, na hora em que a barriga começar a roncar, ele vai voltar. Pois bem, ela esperou, mas ele não voltou naquela noite. E ela ficou preocupada, começou a procurá-lo pela vizinhança. Ele devia ter, naquela época, mais ou menos, entre 17 e 18 anos de idade. E ela o procurou de todas as formas e não conseguiu encontrá-lo. Preocupada, ela deixou a porta de casa entreaberta, porque se ele chegasse de madrugada, bastava empurrar a porta e entrar em casa, porque ela nunca teve coragem de dar a porta de casa para aquele menino, que aquele menino era um terror, né? Ele não voltou. E ela ficou preocupada. Ficou procurando durante uma semana ali pela vizinhança e nada dele voltar. E ela disse, ora, o que aconteceu com o meu filho? Ficando preocupada, né? Isso no interior do estado de São Paulo. Então ela abriu a porta de casa e totalmente deixou escancarada 24 horas, esperando que esse filho voltasse. Ou seja, vendo aquela porta aberta 24 horas, ele certamente voltaria. Pois bem, os vizinhos ficaram preocupados e disseram, Dona Maria, esse era o nome dessa senhora, né? Dona Maria, a senhora está com a porta de casa aberta há 24 horas, um ladrão vai entrar aí em sua casa. Ela disse, não, aqui o pessoal, todo mundo me conhece, todo mundo é bom aqui na nossa cidade, não é? Ninguém vai entrar na minha casa, não se preocupe, eu não vou ser assaltada. Uma semana com a porta aberta, né? E o filho não voltou. Um mês com a porta aberta e todo mundo preocupado. 24 horas a porta aberta, totalmente escancarada, totalmente aberta e nada do filho voltar. Um ano a porta aberta e o filho não voltou. E aquela mulher já começaram a chamá-la de santa. Já era um mito naquela cidade paulista, né? Por causa daquela porta aberta. E as pessoas que chegavam naquela cidade, todo mundo queria saber onde ficava a casa da mãe da porta aberta. Pois bem, um ano e nada, 2 anos e nada, 3 anos e nada, e a porta 24 horas aberta. 6 anos haviam se passado. E um dia, no mês de dezembro, não foi no Natal, mas ali, perto do Natal, alguém de madrugada entra na porta, na casa daquela mulher, e vai direto para o quarto e bate na porta do quarto daquela mulher. E ela acorda assustada, né? E abre a porta para saber quem está ali. Era o filho que havia voltado depois de 6 anos. E o rapaz, antes de dizer qualquer coisa, foi logo dizendo, minha mãe, é noite, a senhora está dormindo e a porta da nossa casa, que é a porta da casa da senhora, está aberta. A senhora não sabe que alguém podia entrar aqui para assaltar a senhora? A senhora esqueceu da porta aberta? E essa mãe diz o seguinte para o filho, meu filho, durante 6 longos anos, a porta dessa casa esteve 24 horas aberta, porque eu não queria que você esperasse um minuto sequer para entrar nessa casa que sempre foi sua. Um segundo sequer para regressar a esse coração de mãe que sempre foi seu. Por causa desse exemplo, o filho mudou de vida. Ora, o que eu posso dizer, Márcio, Padre André Astini, Inês? Eu acho que esse é o coração também da Virgem Maria, não é? Uma mãe sempre pronta a conosco entregar as nossas preces ao coração do filho. Foi isso que ela fez o tempo todo ao longo da sua vida, nos apontar aquele que é o Senhor. Sim, ela é também a mãe da porta aberta. Muito bem. Então, o senhor dá aí a nossa bênção e vamos encerrar o nosso programa. Ok, muito obrigado. Obrigado a você, Márcio, a Padre André, a Inês, a você que nos acompanhou e receba meu irmão e minha irmã com todo carinho essa bênção que nos vem, não é, de Deus, pedindo que o Senhor restaure cada vez mais a sua família e que você conheça cada vez mais a Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.